rápido. Toda sexta-feira, 6h26, eu te ensino 3 inteligências: espiritual, emocional e artificial. São essas 3 inteligências que você vai aprender aqui, e é uma apostila que no final do ano eu te entrego ela mentalmente e você fala: fez sentido, professor. Hoje eu aprendi sobre as 3 inteligências: emocional, espiritual e artificial. A gente começou aqui escutando um louvor. Esse louvor, deixa eu ver se eu pego o nome dele aqui, ele é poderosíssimo. Vamos fazer o seguinte: no final eu coloco a lista aqui, tanto dos aplicativos que eu vou falar e do louvor que a gente escutou. Só que o louvor eu não gravo, por causa de direitos autorais. A letra dele, ele que me chama muita atenção é que se adorarmos, Deus se manifestará. E ali coloca o nome de Deus em várias versões. O Deus que cura, o Deus que provê, o Deus que hoje você quer conhecer mais. E ele está pronto com os braços abertos para te receber, até nos seus dilúvios, tá? Até nos seus caos, até nos seus pensamentos mais perigosos, nas suas tempestades, Deus está lá para te acolher. Vamos ao topo? A Glaucia já está com o cafezinho dela ali já, ó. Ela já está com o café, você está com o seu café? Vamos começar? Então põe a mão no seu coração, vamos ativar a fé do café. Vamos ativar a fé nesse programa que a gente tem aqui, que é o Fé com Café, toda sexta-feira, 6h26 da manhã. Respira fundo. Deixa o ar sair levemente pela boca. Respira fundo de novo. Descruza o pé, descruza a mão, coloca os 2 pés no chão, não fique na ponta do pé, não. Professor, como que você sabe que o meu pé estava cruzado ou as pontas do meu pé estavam para cima? Porque agora é um momento espiritual. Tem coisas que nem eu e nem você sabe, mas toda honra e toda glória a Deus Pai Celestial. E não é sobre religião, é sobre um Deus vivo, é sobre uma carta viva, é sobre você, é sobre a Bíblia, é sobre Deus Pai Celestial te chamando para curar sua alma, porque Deus cura. Ele está, nesse momento agora, te chamando para essa cura. Respira fundo e entrega as suas feridas mais profundas, aquela raiva, aquele remorso, aquela ausência, aquela rejeição, a traição, ou até mesmo o desafio de pagar contas e não ter nenhum dinheiro na conta para pagar. Respira fundo e de repente você não tem nem perspectiva mais profissional ou financeira, mas Deus te levanta, Deus cura, Deus te chama e Deus prospera a sua filha e Deus prospera você. Então está na hora de você abrir a geladeira e entender que ali dentro, na oficina de Deus, existem até aqueles órgãos que estão estragados dentro de você. Vamos trocar um coração de pedra e colocar um coração de fogo, um coração poderoso, um coração do Espírito Santo. Vamos pedir para Deus batizar na água e no fogo do Espírito Santo? Vamos? Então começa a pedir. Deus, me cura, me batiza com o dom de línguas, o dom de profetizar, o dom de interpretar. Eis-me aqui. Que o meu amor prevaleça na minha dor. Que o amor de Cristo na cruz prevaleça nos meus dilúvios. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Não é sobre religião, mas é sobre inteligência espiritual. Seja bem-vindo. Eu vou precisar de algumas pessoas para ler comigo o Salmo 29. Sabe por quê? Porque eu não quero compartilhar ele aqui, que eu não preparei ele para compartilhar. Eu ia compartilhar uma outra coisa. Aí eu estou lá estudando a Bíblia, estou estudando a Bíblia e falo assim, tá aí. Hoje eu vou conectar o Salmo 29 com a inteligência espiritual. Se cada um ler um versículo, vai ficar muito bacana, vai ficar legal, sabe? Se cada um pegar um versículo ali, um lê um versículo, outro é um salmo bem curtinho, então dá para a gente descortinar bem o Salmo 29. Lembrando que no protocolo a gente estuda Provérbios 29. Quem escreveu Provérbios? Salomão. E quem escreveu o Salmo? O pai de Salomão, Davi. A grande maioria dele, quem escreveu foi Davi. Então tá tudo em casa, tá? Então tá tudo em casa. Salmo 29 agora. Só levantar a mãozinha amarela aí, que aí eu vou seguir na ordem de quem levantou a mão. Pode ser? Professor, onde que tá a mãozinha? Tem reações. Se você tiver pelo celular, você vai encontrar. Quer ver? Deixa eu ver se eu te ajudo aqui, ó. Tem 3 pontinhos,
Você aperta nesses 3 pontinhos e deve estar escrito aí assim, ó, lá em cima, uma mãozinha. Alguns não estão escritos, outros estão. Mas é uma mãozinha lá no topo, quando você apertar os 3 pontinhos. Vê se você localiza quem está pelo celular. Parabéns, Eliane já achou, rumo ao topo. A Elaine também já achou, Leni já achou. Pronto, então quem está com a mão levantada vai me ajudar a fazer a leitura agora. Ah, você não sabia, não, você está procurando a mão. Não, levantou a mão, vai ter que ler. Pega a sua Bíblia aí, Salmo 29. Elaine, pode começar, que você está na minha frente aqui, na ordem, tá? Eu vou seguir na ordem das mãos levantadas. Vai lá, Elaine. E para quem chegou agora na sala, vamos fazer a inteligência espiritual, emocional e artificial. Hoje eu vou falar muito de ferramentas secretas, e dentro dessas ferramentas que de repente você nem usa, vai te ajudar muito a monetizar, a transformar a máquina de dinheiro. Se você tem um celular que tem uma conexão com a internet, mesmo que tem 50, 60, 70 anos, que não está trabalhando, ou quem é adolescente e pretende usar isso na faculdade, na escola, vai fazer bastante sentido essa sala de aula, muito sentido a inteligência artificial, mas mais sentido ainda a inteligência espiritual, que a gente vai começar agora, Salmo 29, vamos fazer a leitura. Pode começar, Elaine, versículo 1. Lindo dia para se viver. Salmo 29, versículo 1. Atribua ao Senhor, ó seres celestiais, atribua ao Senhor glória e força. Rumo ao topo, vai lá, Cida, versículo 2. Que lindo dia para se viver. Salmos 29, versículo 2. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Neiliane, versículo 3, Salmo 29. Bom dia. Salmos 29, versículo 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Que lindo, né? Vera Lúcia, versículo 4, Salmo 29. Era só ativa o microfone, que eu acho que o seu microfone está desativado. Para você ativar ele, deve ter um risquinho assim, aí você aperta para ativar ou desativar ele. E você consegue localizar. Você dá um toque no telefone, aí vai aparecer o... Isso, parabéns. Agora sim, pode ler. Bom dia. 4. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Versículo 5, Irene, rumo ao topo, Salmo 29, versículo 5. Estou gostando, essa tá participativa, viu? E na medida que você vai lendo, o versículo que você leu, dá aquela sublinhada nele. Aquele versículo que você leu, eu falei assim, nossa, porque nada é por acaso. De você estar nessa sala, lendo, já está quebrando uma grande vergonha aí dentro. Você nunca imaginou que ia entrar numa sala de aula e ainda ler o versículo. Então, pega uma caneta, pega um papel e deixa Deus conduzir esse versículo que você está lendo. Então, a Irene vai ler agora o Salmo 29, versículo 5. Bora lá, Irene, ver se você acha o microfone, deve estar arriscadinho também, você ativa ele. Se a Irene não conseguir, vocês ajudam a Irene aí a ativar o microfone, meninas. Parabéns você que está chegando aqui agora. Pega o link, compartilha, sabe por quê? Porque quem reparte sempre fica com a melhor parte. Quando você compartilha esse link lá no grupo da sua família, compartilha esse link no status do WhatsApp. Sabia que dá para compartilhar link no status do WhatsApp? Sim, professor. Eu não sabia, mas agora você me ensinou, eu vou saber. Você vai pegar o link e na hora que você segurar lá, vai estar compartilhar. Você segura o link, onde que você recebeu ele, segura, espera um pouquinho e vai aparecer o compartilhar. Ou vai ter uma setinha assim para você compartilhar. Aí você mira o status. Quando você mirar o status, você vai conseguir. A Irene está com o desafio de ativar o microfone, mas eu vou pedir para as meninas depois dar uma aula de Meet para você, viu? Isso é gratuito, as meninas sempre ajudam. Tá vendo isso? Salmo 29, versículo 5. Vai lá. Sentem-se os cedros à voz do Senhor. Quebra o Senhor os cedros do Líbano. Engraçado, vou contar uma história rápida aqui para vocês. Eu tinha uma empresa, e essa empresa, a primeira vez que eu aluguei ela, ela ficava perto da minha escola, sabe, muito próximo da escola onde que eu estudava.
E naquela escola, eu passei por alguns desafios, até como professores naquela escola. Entre esses desafios, eu trabalhava de garçom no final de semana, depois eu chegava na escola e meu primeiro horário era português. Vocês acreditam nisso? E ali, quando a professora pegava todo o livro e copiava no quadro, todo aquele livro lá, eu dormia, eu ia lá para o último banco e ia dormir. Igual o neném da Neiliane está ali agora, dormindo nos braços dela. Aí eu estava lá no último banco da cadeira, roncando. E o problema é que eu ronco, sabe? E eu falei pro meu amigo do lado assim, ele chamava, na verdade, eu nem sei o nome dele, o apelido dele era Azeitona. E eu falei assim, Azeitona, se eu roncar, você me acorda? Ele tinha a voz bem fininha, ele era grandão. Pode. Aí eu falei assim, ih, Madimbu, acho que você vai me acordar, não. Aí eu tô lá dormindo, de repente eu escuto a sala inteira rindo, né? Aí eu olho assim, parece que nem sabia onde que eu tava direito, né? Eu tinha trabalhado até 3 horas da manhã como garçom. Tava na escola, 6h30 da manhã, primeiro horário português. E é aquela aula que a professora só pegava o livro e copiava no quadro. Nossa, que aula chata. Ai, ai. Aí eu olhei para todo mundo rindo e falei assim, vou dormir de novo. Eu não sabia que eles já estavam rindo de mim, de eu roncar. Só que a professora não tinha me encontrado ainda lá no meio da multidão dos alunos, né? Aí eu dormi de novo. Só que sabe aquele ronco? Será aquele ronco bem gostoso, aquele primeiro sono mesmo, que você tá pesado. Aí dei aquela roncada e escutei lá no fundo aquelas risadas. Aí aos poucos fui abrindo os olhos pesado, o olho pesado, e fui abrindo, fui abrindo, fui abrindo. Quando eu abro o olho assim na minha frente, a professora de português. E ela vira para a sala e fala assim: ou vocês estudam, ou o resto da sua vida vocês vão ser garçom do Center Lunch. Eu era garçom do Center Lunch. E aquela menininha bonitinha que eu gostava dela olhou para trás e disse: nossa, aquilo é como se tivesse não só humilhado, mas passado em cima com uma patrola, dar ré de novo e passar de novo. Olha o tanto que as palavras machucam. E ela falou assim: ó, vai para a diretoria. Como eu era jogador de futebol e eu representava a escola, quando eu cheguei lá, quem me recebeu a vice-diretora. Aí eu fiquei mais tranquilo, né? Porque a vice-diretora gostava de futebol, ela gostava de mim e falou assim: ó, não, Douglas, fique sentado, fique tranquilo aí, você é esforçado, você é trabalhador, é diferente. Senta aqui. Mas se quiser ligar para o seu pai para você ir embora, você dormir, você pode também. Olha que legal, né? Tem gente que corrige com amor. Aí liguei pro meu pai, falei assim, pai, eu tenho que sair, porque tô cansado, né, pai? Dou uma dormida aqui. A vice-diretora deixou. Meu pai é muito inteligente também, né? Fez só até a quarta série, mas o ensino dele é diferente. A inteligência espiritual dele é diferente. Mas o que você está fazendo na sala da diretora? Eu não esperava por essa pergunta. Eu só esperava, não, pode vir, filho, vem dormir aqui, você merece, você é um trabalhador, vem descansar. Eu disse, pai, eu saí da sala que a professora me colocou para fora. Não, então você não saiu, você foi colocado para fora. Olha que discernimento, né? Agora, até quando você vai ficar vindo? Até quando você ficar vindo? Não tem jeito de você ficar vindo toda vez. Resolve aí. Naquele mesmo dia, foi 3 vezes que eu fui expulso. Tão nervoso que eu fiquei da sala de aula. Fui expulso da sala de português. Eu já tinha copiado a matéria, mas ela me expulsou. Fui expulso na de física e fui expulso em outra lá, não sei qual que era a matéria agora. Fui expulso 3 vezes no mesmo dia. E sabe por quê? Minha parte emocional, ela ficou quebrada e fragilizada. Anos se passaram. Eu montei uma outra, aquela empresa, e fui crescendo, crescendo, até chegar numa praça, chegar do Líbano, uma praça do Líbano, onde eu tinha funcionários registrados, onde eu tinha uma empresa grande, e nesse intervalo fiz várias entrevistas. Entre essas entrevistas, o filho da professora de português. Não contratei, mas eu tive aquela audácia de perguntar. Engraçado, esse nome da sua mãe aqui eu conheço. Sua mãe era professora de português? Aí ela me respondeu: sim, era professora de português. No Colégio Messias Pedreiro? Foi mal, saiu, escapou aqui. Sim, no Colégio Messias Pedreiro. Então sua mãe foi minha professora. Ele não sabia que a mãe dele tinha falado para mim que eu ia ser garçom o resto da vida se eu não estudasse. De repente, ela me ajudou. De repente, ela fez com amor. De repente, ela me corrigiu.
Mas sabe como que eu aprendi hoje? Eu aprendi que você tem que ser grato, até os machucados da sua vida. Quem está entendendo que existem dilúvios que você não consegue controlar? Mas alguém acredita aqui em Deus? Levanta a mão quem acredita em Deus. Então levanta a mão quem acredita que Deus, ele é capaz de governar o dilúvio, governar suas tempestades interiores. Alguém acredita nisso? Levanta a mão de verdade. Então por que que você não entrega suas tempestades para Deus? Por que que você não entrega seus problemas para Deus? Por que que você não entrega seus dilúvios para Deus? Vamos continuar lendo? Vamos. Eu quero que você vai lá agora no versículo que fala sobre os dilúvios. Vai lá. Pega lá em Salmos, a gente tem Salmo 29, isso. E tem algumas versões, eu não sei qual que é a sua, tá? Que lá no final do Salmo 29 fala sobre o dilúvio. Não é mesmo, professor? Sim. Que a voz dele faz cortar os céus, os raios flamejantes. Em algumas versões vai falar sobre, lá no versículo 10, fala sobre o dilúvio. Então alguém pode ler, por favor, quando fala que Deus governa, ele vai despedaçar, só para você entender toda a sequência, porque todo o texto fora do contexto vira um pretexto. Ele fala que a voz do Senhor expressa força, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaçou os cedros do Líbano. Olha, que minha empresa ficava lá na Praça do Líbano. Foi uma das primeiras empresas que eu vendi, viu? E eu achei muito massa ter vendido essa empresa. Os raios flamejantes, massa não, depois fiquei triste, mas depois eu te conto essa história. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz tremer as corças e desnuda os carvalhos nas florestas, e no seu templo todos bradam, glória, acima do... Agora eu quero que alguém leia, versículo 10. Dei todo o contexto já, hein? Vamos lá? Todo o O contexto eu te Senhor entreguei. se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Tem alguma. Valeu, Adriana, rumo ao topo. Tem alguma versão, eu não sei qual que fala que o Senhor governa o dilúvio. Como que está na sua Bíblia aí? A sua é assim que fala que governa? O Senhor governa. Está lá no Salmo 10, no Salmo 29, versículo 10. Levanta a mão quem tá, governa aí, nesse versículo próximo dele. Tem uma versão, eu tenho várias Bíblias e várias versões. Se eu não me engano, a Almeida Corrigida, a revista Almeida Corrigida, ela fala sobre que o Senhor governa o dilúvio. Você acredita nisso? Aí quando eu li aquilo, depois você joga na internet aí, Salmo 29, Almeida Corrigida. Aí eu olhei, então se o Senhor governa o dilúvio, vamos fazer uma reflexão comigo aqui agora, tá? Se o Senhor governa o dilúvio, então acima do dilúvio estabeleceu o eterno do seu trono, o Senhor reinará para sempre. O Senhor concederá força ao seu povo e o Senhor abençoará o seu povo com paz. Agora, preste atenção no que eu quero falar aqui, ó. A Leni levantou a mão. Como é que tá a sua, Leni? Levanta, fala pra gente. Levantei para ler, fazer a leitura, mas não fui chamada, agora já passou a vez. Não, não passou não. Lê o versículo 11 aí, vai. 11? É. Mas não tem o 11, professor. Ah, tem. É. Salmo 29, versículo 11. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Então, como que eu gosto de ler, Leni? Presta atenção e todo mundo pode aprender um pouquinho agora, lendo o Salmo 29 e como que funciona a minha mente. Sabe como que eu leio? Eu vou ler de novo o versículo 10, mas eu quero que você leia comigo. Acima do meu dilúvio, acima dos meus problemas. Vai lendo, vai pensando, vai repetindo. Deus governa. Deus governa. E o eterno do seu trono, o Senhor, me reinará para sempre. Estarei no reino do Senhor. Escrevo o meu nome no livro da vida. Eu estou lendo e pensando, tá? Aí vou ler o versículo 11. O Senhor concederá força ao seu povo. Aí eu vou falar assim comigo agora. Ó, Senhor, me dê força. Estou tão cansado. Estou desanimado. Estou sem perspectiva de propósito. Me dê força.
estou abatido. A minha alma, ela treme de medo. Me dê força para continuar. Às vezes eu não tenho coragem de fazer um vídeo, eu não tenho disposição de editar um vídeo. Me dê força para eu fazer esse vídeo, me dê força para editar esse vídeo, Senhor. E eu começo a ler na primeira pessoa, e eu vou para o versículo 12 agora, o versículo 11 no final, que fala assim, ó, o Senhor abençoará o seu povo em paz. Ô Senhor, obrigado que o Senhor tem derramado paz no meu lar, paz na minha mente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui hoje. Independente de quem entrar no Brasil, independente qual político que vai ganhar, porque quem ganha e quem governa o meu coração e minha mente, quem ganhou meu coração foi Deus. Quem governa os meus negócios é Deus. E quem tinha que governar a sua boca era Deus. Quem tinha que governar seus pensamentos é Deus. Porque você está ficando, às vezes, de fora. Por quê? Porque você está ficando de fora porque os seus pensamentos já estão como pensamentos de rejeição. Às vezes você está áspera na sua casa, você está com pensamento de divórcio, pensamento de rejeição, e esse pensamento deixa você áspera, dura, rígida. Às vezes você está guardando no seu coração uma coisa ruim. Você que nasceu para servir, você que nasceu para ajudar, faça com amor. Aí tem gente que faz e fica jogando na cara. Ah, mas é porque eu faço isso para você. Ah, eu faço isso, você é ingrato. Não, 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 deixa eu falar. Não joga na cara as coisas que você faz. Se você serviu, sirva com amor. Ponto. Que a sua mão direita dê, sem que a esquerda fique sabendo. Quem aqui está gostando da parte da inteligência espiritual? Você nunca tinha escutado, às vezes, um professor falar de Salmo 29 desse jeito. Já? De verdade, você lembra do Salmo 29? Você lembra que esse versículo mostra que ele governa o dilúvio, que ele destrói até os cedros do Líbano? É isso que ele faz. Então, se você acredita em Deus, eu sei que você acredita agora, eu sei que você teme e treme a voz de Deus, que ele treme a Deus. É engraçado que eu participo de muitas palestras. E uma vez o professor estava dando uma palestra, e um aluno, sabichão, vai e pergunta para esse professor: mas você sabia, professor, que que os macacos têm 90% do nosso DNA? Então pode ser que a gente veio do macaco. Eu pensei na hora, sai fora, rapaz, só se for sua família, a minha família que não. Mas ainda bem que não era eu que estava lá dando a palestra. O professor começa a responder com muita majestade de conhecimento. Você sabia também que no nosso DNA e o DNA da banana tem 4%? Você sabia também que a girafa tem 60% do nosso DNA? E ele começou a falar vários animais que tem do nosso DNA. Eu não lembro de todos. Frutas, coisas. E no final ele responde: é porque temos o DNA de Deus. Então tudo você vai ver Deus. Tudo você vê Deus. Até no macaco. Deixa eu te contar aqui. Se você entender o que significa isso, os seus problemas, os seus desafios, você vai conseguir resolver. Tem gente que não entendeu como ganha dinheiro. Por quê? Porque acha que o dinheiro é do demônio. E não é. O amor ao dinheiro é perigoso. Mas dinheiro na Bíblia repete um monte de vezes. Um monte de vezes. Mas o problema é a sua mentalidade. Agora eu entro na inteligência emocional. A sua mentalidade com dinheiro é estragada. Tem gente que é pobre mentalmente. Você quer ver? Tem pessoas que é pobre? Vamos lá, de verdade. Escreve no seu caderno aí qual o valor que você deveria pagar de dízimo. Pode escrever. Porque se está escrito na Bíblia que você pode pagar os 10%, eu acredito que você deve pagar os 10%, e eu não estou falando para você não ir na igreja, porque tem gente que fica falando, né? Ah, eu gosto mais de pagar uma oferta, de fazer uma oferta. Não, não, eu sou muito a favor de oferta, muito. Mas não confunda dízimo com oferta, porque são coisas distintas. Então, vamos falar só de semente. Beleza, vamos falar de semente agora. Sobre semente do dízimo. E lembrando que eu não sou igreja, eu tenho empresa e você não vai pagar dízimo para mim aqui não, viu? Você vai lá na sua igreja pagar seu dízimo, né? Aqui não. Mas vamos lá, de dízimo. Então, dinheiro é para Deus? O dinheiro você paga lá, vai para a igreja ou para Deus?
E aí? E aí? Porque tem gente que não entende, não lê a Bíblia e fala que, ai, pega seu dinheiro, transforma em uma oferta e compra uma cesta básica para alguém. Na Bíblia não está falando para você fazer isso. Na Bíblia está falando para você pagar 10% do seu dízimo. Se você vê Abraão com os dons de Melquisedeque que ele recebeu, ele pagou o dízimo. Então, pagar o dízimo, dar os 10%, é como se você tivesse com muito apertado financeiramente. Mas você eu confio tanto em Deus que eu vou pagar meu dízimo certinho aqui. De Deus não se zomba. Não adianta você ganhar R$ 3.000 por mês e dar R$ 20 de dízimo, falando que tá bom, e pensando que isso é dízimo. Dízimo é 10%. Mas se você dá R$ 20 com coração alegre e feliz, Deus recebe seus R$ 20. Sabe? Não é assim também, não. Mas agora tem gente que paga os 10% e fica assim, ó. Eu que sustento essa igreja aqui, ó. Eu que sustento, eu dou R$ 500 todo mês, faz 25 anos. Já, sabe quanto que isso dá? 25 anos, 10% dá R$ 500. Sabe por que essa pessoa não ganha mais? Orgulho, ego, prepotência. Eu conheço pessoas que sacam o dinheiro, não deposita, não faz Pix e vai no envelopinho e paga direitinho seus 10%. Para ninguém saber quanto que é paga em dinheiro. Não coloca nome no envelope, não coloca nada, vai lá e deposita e fica caladinho. Olha só. E fica alegre. E quando paga, nossa, parece que toma dívida, parece que pagou algo. Deus não precisa dos seus 10%. Mas ele quer o seu coração disposto para ele te dar muito mais. Eu prefiro 90% de 1 milhão que 100% de R$ 1.000. Por isso que muitas pessoas têm uma mentalidade de escassez. É preso até na oferta. Escreve aí quanto que você gostaria de pagar de dízimo. Esquece quanto você está pagando hoje. Mas quanto que você agora gostaria de pagar de dízimo. Sabe o que eu comecei a profetizar? Eu comecei a profetizar que eu ia pagar R$ 1.500 de dízimo todo mês. Eu comecei a profetizar. Mas para eu pagar 1.500 de dízimo, alguém concorda comigo que eu tinha que ganhar 15 mil? Sim ou não? Pronto. Foi se passando alguns anos, e quando eu decidi o Prolabore, que eu ia retirar na Smart, sabe qual é o valor que eu coloquei de Prolabore? R$ 15.000. É na Smart. Então hoje, o meu Prolabore na Smart é 15 mil. Só que anos se passaram, eu coloquei uma meta que eu ia pagar R$ 1.500 de dízimo. Aquele mesmo garçom, lá do Centerlanche, que não ganhava isso no mês, ficava pensando em pagar 10% de dízimo, mesmo não tendo os 1.500. Mas eu fico pensando naquela viúva, que Jesus observa ela. Às vezes, Adriana, você olha que 1.500 é muito para você, mas às vezes você deu R$ 5, era tudo que você tinha na conta. E Deus lá do céu falou assim, ó, tá vendo aquela filha minha? Tá vendo? Que deu R$ 5? Ela deu tudo que ela tinha. Tá vendo aquela viúva? Que colocou 2 moedas e ninguém viu? Eu vi. Tá vendo aquele cara rico? Depositou ali, ó, aquele cara do Master, que deu muito dinheiro para a igreja? Claro, deu que nem era dele. Mas aquela viúva, do tudo que ela tinha. Deixa eu te contar hoje. Se brigar, você não tem nem dinheiro. Mas se Deus pegar o seu coração e estilhaçar suas defesas, e você se render completamente a Ele, sua vida vai transformar. Você vai viver em paz. Você vai viver em paz. Eu tenho um sócio que estava devendo muito imposto. Muito imposto. Aí ele chegou lá para negociar o imposto e ele foi orando até o caminho. Orando. Quando ele chegou lá, a mulher da Receita falou assim: alguém pagou sua dívida. Aí ele, é muito dinheiro. Ele, mas alguém pagou, você não deve nada aqui, está quitado. E ele começou a se emocionar e chorar. E ela, o que foi? Quem pagou? Aí ele, meu pai, e foi embora. E foi mesmo, o pai dele, mas ele nem explicou que foi Deus que pagou. Deus paga. Ah, professor, que agora eu vou esperar aqui, sabe? E Deus vai quitar minhas dívidas tudo. Não, ó, deixa eu te contar. Não é assim que funciona. A fé é a convicção das coisas que eu espero. Mas eu espero me movendo. Eu espero
orando. Eu espero trabalhando. Eu não gosto muito do gerúndio, não, mas tem casos que eu tenho que usar. Está na hora de você fazer a sua parte. E quando você acredita de verdade, até da boca de um peixe, até do sapo sai as coisas que precisam sair. Ah, isso sai fora da boca do sapo. Aí eles não costuram a boca do sapo. Coitado do sapo, né? Costurar a boca do sapo. Não, eu tenho dó do bicho. O bicho é feio. Já é feio. O sapo não é bonito. O príncipe é transformado em cachorro? Não. O príncipe é transformado no gato? Não. O príncipe é transformado no sapo. Deixa eu contar uma historinha de um cara orgulhoso. O cara era tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que ele falou assim: eu vou lá na cidade hoje. Morava na roça. Minha mãe é de São Gotardo, tá? Mas da roça de São Gotardo. Não da cidade. Eu não tô chamando São Gotardo de roça. É da roça de São Gotardo. Fica próximo ali. Aí tinha um cara que era muito orgulhoso. Aí virou pro compadre e falou assim: compadre, hoje eu vou na cidade. Aí o compadre falou assim: fala se Deus quiser, só. Porque sabe, Deus vai abençoando, né? Se ele quiser, eu vou. Se ele não quiser, eu vou do mesmo jeito. E desse jeito. E existe um bruxo lá que era mau esse bruxo. Aí o bruxo vendo ele passar e falou assim: esse aí tá sem proteção. Esse aí tá sem oração. Isso aí vai pegar, vai feitiçaria, viu? E ele foi e jogou a feitiçaria no homem virou um sapo. Você acredita nisso? O homem virou um sapo. E o compadre viu ainda. Aí o compadre foi, pegou o sapo, olhou para ele: nossa, senhor, falei para você, compadre. Falei para você, e agora? Vou ter que te colocar lá na lagoa, lá, porque lá para você vai comer mosca, né? Aí ficou 5, 10, 15, 20 anos. E toda vez que aquele homem passava lá, ele falava para os netos dele: tá vendo? Aquele sapo ali, ó, que tá gritando, ele era meu compadre. E ele não falava se Deus quiser para ir para a igreja, ele não falava se Deus quiser para ir para a cidade, orgulhoso, prepotente. Olha lá, ó, virou sapo. Certo dia o homem se transformou de novo em homem, você acredita? Aí, muito humilde, tranquilo agora, todo mundo foi conversar com ele, trocou de roupa, e passou 2 dias. O compadre chegou para ele e falou assim: compadre, vamos lá para a cidade? Vamos, eu vou com você hoje. Compadre, fala se Deus quiser. Se Deus quiser, bem. Se não quiser, a lagoa tá aí, eu viro sapo de novo. A pessoa é tão orgulhosa, tão orgulhosa que comete os mesmos erros. Isso é inteligência emocional. Ou você tem, ou você não tem. Então, inteligência emocional a gente tem que adquirir e aumentar. Eu acredito muito que Deus dá quantidade de fé suficiente para a gente. Mas tem gente que não trabalha a fé, não ouve. Você está sentado aqui, você está aumentando a sua inteligência, está aumentando a sua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E quando você vai aumentando a sua palavra, vai aumentando a fé, de repente você chegou aqui na sala antes sem nenhuma expectativa, sem nenhuma perspectiva, e agora você está começando a entender: opa, deixa eu controlar minhas emoções. E onde que a Bíblia fala? Em Provérbios, por exemplo, 4, fala para guardar, acima de tudo, o seu coração. E o coração na Bíblia lá pode ser a alma, o coração na Bíblia pode ser suas emoções, o coração na Bíblia pode ser seus pensamentos. E no começo dessa aula eu falei assim: tome muito cuidado, porque se você não controlar seus pensamentos, se você ficar alimentando pensamentos de separação, de divórcio, de morte, as suas atitudes vão cheirar um sapo. Você vai começar a pensar igual aquele cara do sapo da lagoa. Então, quando você começar a vir: eu não dou conta, eu não consigo, eu estou velha demais, não é para mim, ninguém gosta de mim. Opa, Deus te ama. Aí eu começo a pegar versículo e ler o que Deus fala de mim. Aí eu começo a ler versículos, o que Deus acha de mim. Você acha que o professor seu, ninguém falou mal dele até hoje? Fala mal demais. Só que eu já não importo com o que o outro fala de mim. Eu só quero saber o que Deus acha de mim. E quando eu vou na Bíblia, eu leio o que ele acha de mim. E é nesse momento que eu quero que você se desafie a estudar 4 capítulos da Bíblia. Nem que seja por semana, que seja por dia. Se você estudar por dia, você vai ler a Bíblia inteira em um ano. Eu fiz as contas, tá? Se você ler entre 3,33, os 3 capítulos e 33, entre 3 e 4 capítulos, você lê a Bíblia toda no ano. Professor, a Bíblia toda. Mas começa com um livro. Em vez de você pegar a Bíblia e falar: o que Deus quer falar comigo hoje? E Judas pega a corda e suicida. Deus quer que eu suicide. Não é assim que estuda as coisas. Todo texto
fora do contexto, vira um pretexto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou estudar Salmos. Aí eu vou no chat GPT, aí eu pesquiso quais louvores combinam com o Salmo 29. Aí, depois do Salmo, eu vou escutar o louvor. Depois do louvor, aí eu pego um livro e começo a ler sobre aquele Salmo. Quais livros que falam sobre o Salmo 29? Aí eu posso comprar um livro que fala sobre os Salmos. Tem até livros que só tem a parte do Salmo. E você vai entendendo quem escreveu. Aí você vai pesquisa no Google, quem escreveu o Salmo? Aí tá lá, Davi é o que escreveu a maior parte dos Salmos, foi Davi. Davi era um músico. Nossa, e se brincar, tem pessoas que são levitas nessa sala e adormeceram o seu dom e o seu chamado pelo medo, pela vergonha, e ainda fala que foi falta de oportunidade. Você que não treinou o seu chamado. Agora vamos na aula da inteligência artificial. Eu quero que você anota uma das inteligências que é mais utilizadas no mundo digital, que é o chat GPT. Você não entendeu errado. Chat GPT. Eu vou te explicar do zero como que você usa o chat GPT, como que você cria uma conta no chat GPT. É muito simples. O Cauã, de 14 anos, ele consegue. A Leni, eu acho que usa o chat GPT. Vou até tirar aqui, ó, essas coisas que eu estava lendo. Pronto. E agora eu vou colocar aqui, ó, dinheiro dízimo. Nossa, é o que eu estava pesquisando, né? Ó, chat GPT. A logo do ChatGPT é essa aqui. Existem muitos anúncios parecidos, que não são o ChatGPT, mas o ChatGPT é esse. E olha que nome engraçado, ChatGPT. Tem gente que inventa, né? Tem gente que inventa demais. Às vezes você trabalha com vendas de cosmético e a pessoa coloca lá executiva no segmento da beleza, uma intraempreendedora da cidade de Uberlândia. Ninguém sabe o que você faz. Porque não é mais fácil colocar vendedora de cosmético? Igual o chat GPT. O que é? Chat GPT. Pronto, é o que é mais poderoso. Sabe? Às vezes a pessoa ela floreia demais e não vende nada. Então está na hora de você começar a entender que o nome também é importante, mas não é o mais importante. Eu estou aqui no chat GPT. Existem várias maneiras de você criar sua conta no chat GPT. A mais fácil delas, na minha visão, é você conectou no seu e-mail, @gmail. Por exemplo, essa conta minha aqui é uma conta gratuita. Olha só. É uma conta gratuita. E ele te deixa testar o Plus grátis. Mas é lógico que você tem que pôr o cartão aqui, ó. Se você dar uma analisada, você vai ter que colocar o cartão. Tá vendo? Professor, mas é R$ 99,00 todo mês. R$ 99,00 todo mês, a versão mais top. Mas eu não indico você começar pela versão mais top. Por quê? Porque a versão mais top, você vai pagar quase R$ 100. Eu tenho hoje, no outro e-mail que eu vou te mostrar aqui daqui a pouco, essa versão mais top, de R$ 99,00. Mas, por exemplo, junto com o ChatGPT, eu te indico você usar essa ferramenta aqui, ó, Cloud. Dá um print aí agora nessa ferramenta, Cloud. Por que ela é boa? Porque essa ferramenta, ela é uma executadora. Enquanto ela é uma executadora, o ChatGPT é como se fosse um funcionário que te ajuda a pensar. E o Cloud é o funcionário que vai executar. Um é o gerente e o outro é o vendedor. O outro, deixa eu compartilhar aqui, ó. Pronto. Esse é o Cloud, ó. Como que escreve Cloud, professor? Assim, ó. Cloud, ó. É assim que escreve Cloud, ó. Então você vai e faz o download. Tem aplicativo? Existe aplicativo dele. Mas o que eu quero te ensinar hoje são essas duas ferramentas. Número 1, que é o Chat GPT, ó, escreve assim, ó, Chat GPT, e a outra ferramenta é o Cloud. Não use essas ferramentas como se fosse o Google. Vai funcionar? Vai, mas é como se você estivesse usando uma Ferrari a 15 por hora. É como se você estivesse ali com 1 milhão na sua conta e você não usasse 1 milhão. Deixa eu contar uma história rápida aqui. Uma história verdadeira, viu? Teve uma pessoa que ele viajou num cruzeiro. Olha aqui para mim rapidinho. Ele viajou num cruzeiro. História verídica, tá? E quando ele viajou no cruzeiro, ele falou assim para a família dele: nossa, vamos levar nossa comida, vamos levar nossa marmita, porque lá deve ser tudo caro. Aí, mineiro, quando viaja, é trabalho. Por quê? Porque vai fazer farofa, vai fazer os negócios. Aí levou farofa, levou, sabe, uma mala cheia de banana, de fruta, e levou comida para passar uma semana no cruzeiro.
No primeiro dia, tudo lindo. Comeram farofa, comeram banana, beberam a água que eles tinham levado, tudo lindo, os meninos gostando, indo, e no escorregador. No segundo dia, a mulher já estava meio assim, com aquele cheiro de farofa dentro do quarto, aquele cheiro de banana, que eles comiam só dentro do quarto, né? E comendo. E aquele negócio já começou a ficar meio enjoado. E o homem, não, tá bom, come aí, menino, come aí, menino. No terceiro dia, o menino já estava empatufado com farofa, com banana, querendo passar mal. Aí ele, nossa, eu vou ter que gastar, mas vamos aguentar mais um dia aqui, porque aí amanhã o meu dinheiro dá para 2 dias. Amanhã, aí ele foi, falou assim para a família: amanhã a gente vai tomar café no restaurante central, almoçar no restaurante central, porque vocês conseguiram ficar 3 dias aqui comendo farofa. Vocês passaram pela batalha. Aí foi a família inteira, e foi no café da manhã, e comeram, e ele, come, menino, e o menino comendo tudo do café, e eles almoçaram, e eles não quis nem sair do restaurante, tanta fome que eles teve nesse dia lá. Quando ele foi acertar o café, o almoço e a janta, ele tinha dinheiro, ele foi pagar. A mulher do restaurante falou assim: não, senhor, o seu quarto aqui é o prêmio, você está tudo incluso, você não paga nada aqui, você pode comer à vontade, você não paga nada, não. Quem paga é o quarto lá de baixo. Aí paga. A conta do senhor aqui está quase R$ 1.000, mas o seu quarto é o prêmio. Você está com tudo isso aqui todos os restaurantes, não é só esse, não, são todos. Está incluso. A mulher até chorou. A mulher olhou assim e chorou. Não sei se foi de raiva, não sei se foi de remorso, de falta de inteligência. Então, deixa eu contar uma coisa. Está disponível. Você é filha? Está disponível. Deus já pagou. Você acessa ou não acessa. Você usa ou não usa. Mas não vem reclamar da sua farofinha, não, tá? Porque Deus está te chamando para os melhores restaurantes. Eu estou te convidando. Tá tudo pago. Você só precisa de uma coisa: saber que tá pago. Só isso. Quem aqui tá comigo na aula? Vamos desenvolver mais? Vamos largar de ser pobre? Vamos. Eu não tô falando de questão de dinheiro só também, não, tá? Porque tem gente que tem dinheiro, mas continua pobre. Tem gente que tem dinheiro, mas a mentalidade é de pobre ainda. Vamos começar a desapegar? Vamos começar a entender que flui as coisas? Então, agora eu vou lá para a versão paga. Pra você ver tanto que é diferente. Lá na versão paga, eu vou comprar aqui bem rápido. E eu vou te mostrar, por exemplo, vamos lá, de uma maneira simples e poderosa. Vocês estão vendo o meu Google? Tá todo mundo vendo o meu Google? Sim ou não? Tá vendo? Eu gosto de colocar o chat GPT aqui em cima já, ó, na extensão. Eu gosto de usar ele aqui porque eu só clico e já vou. E aqui dentro eu vou digitar, por exemplo, ó, me ajude a entender como funciona o cloud para executar e realizar minhas tarefas e agenda. Pronto, mandei para ele. Nesse momento aqui, eu vou ler o básico do básico, como se ele fosse o Google, tá? O Cláudio da Anthropic funciona como um assistente inteligente, que pode conversar, organizar informações, criar planos, resumir conteúdos e até executar tarefas conectadas a ferramentas como Gmail, Google Calendário, Google Drive, Notion e aplicativos de produtividade. Para usar o Cloud, aí ele vai dar um passo a passo. Mas você quer ver uma versão mais poderosa? Eu venho aqui e eu vou conectar agora o meu ingresso prêmio, o meu e-mail, eu pago os R$ 99 e agora eu estou na versão prêmio. Na versão prêmio, se eu perguntar de novo, Cláudio, aquilo que eu perguntei para ele sem um projeto definido, fica perdido. Ele não vai ter inteligência de dar continuidade nas coisas. É como se você estivesse conversando com uma pessoa que aquela pessoa tem TDAH, pensamento acelerado, é distraída e está endividada. Tudo que você fala, ela não está escutando. Parece que ela está escutando. E a pessoa, não entende nada, não escuta nada. Então, a dica é, cria o seu projeto. Como que eu faço isso? Muito simples. Você vai no maisinho aqui, aí vai ter aqui, ó, depende do seu, né? O meu vai estar aqui, novo projeto, ó. Tá vendo projetos? Alguém tá vendo aqui? Eu clico em projetos, e eu vou colocar o nome no projeto. Exemplo,
eu vou colocar o nome do projeto de compras do supermercado. Acho que é assim. Compras do supermercado. Legal. Então, antes de ir para o supermercado, o que que eu quero fazer aqui? Eu vou mandar para ele uma sequência nessa pasta. Eu vou mandar para ele. O papel higiênico eu descobri que estava acabando. Pergunta para mim não, tá? Não pergunta como que eu descobri que o papel higiênico estava acabando. Se você perguntar, é muito feio fazer esse tipo de pergunta. Muito feio mesmo. Aí eu posso fazer uma lista, só me ajude a criar, ó, me ajude a criar uma lista de compras aqui para casa e me falar quais são as melhores ofertas em Uberlândia. Tomo muito café e gosto do cajubá e também amo carne moída. Ou seja, o que que eu estou fazendo aqui para ele? Eu estou mostrando para ele o que que eu gosto, uma lista. Ele vai fazer, e existe como você passar para ele uma maneira de pensar mais inteligente, tá? Por quê? Porque a versão paga, ela te dá um desafio ali que a outra não vai dar, porque é um desafio de pensar mais. Isso é legal, porque hoje eu uso a minha IA para me ajudar a pensar mais. Inclusive na imersão que eu vejo eu crio, de R$ 29,90, lá eu falo muito mais sobre inteligência artificial, emocional e espiritual. Tem gente que fala, não é importante ir para a igreja somos nós. Criatura, eu falo por mim. Eu fico com muito desafio de ficar estudando 2 horas a Bíblia. Mas quando eu estou na igreja, eu estudo as 2 horas. Tá vendo? Tanto é importante você estar no ambiente certo. O ambiente certo, ele vai te prosperar. Então, a imersão que eu vejo eu crio são 2 dias. 2 dias para você aprender inteligência emocional, inteligência espiritual e inteligência artificial. A próxima imersão, anota aí, dia 13 e 14 de junho, com certificado, viu? Ah, mas tem a Copa do Mundo, professor. Mas a Copa é de noite, criatura. Já acaba 5 horas da tarde, vai ser rápida a imersão. E cirúrgica. Então, já anota. Anota aí agora. 13 e 14 de junho. Anotou? Alguém aqui já participou da imersão e pode dar um depoimento? Dalvenice, Elaine, está por aí? Se a Dalvenice estiver por aí. Dalvenice, você que participou, prático que o ChatGPT pensa aqui, que ele já está na versão, que vai me dar uma lista completa antes aqui, ó, já está fazendo a pesquisa e fazendo a comparação. Como que foi para você, Dalvenice, a imersão que eu vejo eu crio? Fala aí. Do dia. Ai, para mim, a emissão foi um divisor de águas. Eu conheci a Smart em 2021. A emissão que eu vejo eu crio. Na época eu fui presente da turma de um grupo que eu fazia. E eu comecei a acompanhar o professor pelo Instagram ali durante um período, depois me tornei aluna. Acho que na próxima emissão eu entrei e, como eu já vinha acompanhando, e fez assim, para mim fez toda a diferença, porque eu vi oportunidades e, através da imersão, tive uma outra visão de um momento que eu estava bem paralisada na minha vida. Então, eu comecei a ter outra perspectiva de vida, né? Eu trabalhava, vamos dizer, quase, eu diria que das 24 horas do dia, eu trabalhava umas 18, né? Mas, então, eu queria algo mais, que eu tivesse um tempo para mim, para me cuidar, para estudar. Então, eu comecei a me dedicar. Depois de um longo período, outro dia eu conto a minha história também. Então, eu comecei, vim para o digital, estou estudando ainda, é uma coisa que a gente nunca pode parar, sempre tem essas novidades, essas tecnologias para nos ajudar. Então, assim, para mim, a imersão foi um divisor de águas, e o que eu posso dizer, que, assim, eu sou suspeita, mas as minhas estão aqui, a cada imersão é uma nova experiência. Eu sou apaixonada muito ali para a questão do desbloqueio, porque eu estou me formando terapeuta também, e
o mentor lá, ele fala que só com o pai dele ele já fez mais de 1.000, ele está chegando lá quase 1.000 desbloqueios. Por quê? Às vezes a gente, não é que a gente tem raiva ou algo do tipo, mas ali no momento do desbloqueio a gente descobre coisas que a gente não lembrava, a gente é destravado, assim, uma palavra ou um depoimento de alguém, às vezes dá um estalo, assim, a gente vai desbloqueando a cada... É uma virada de chave, uma visão diferente a cada imersão. É um renovo, é algo surreal. Aqui eu falo que é inexplicável e é maravilhoso a imersão. Ao topo. E a imersão que eu vejo eu crio acontece a próxima agora, dia 13 e 14 de junho, R$29,90. Então, manda aqui agora para mim o link, meninas. Quem tem já o link de afiliado, já manda aqui o link, já pode enviar o link, já faça a sua inscrição. E a primeira pessoa que realizar a inscrição agora da imersão que eu vejo eu crio, eu vou mandar essa aula gravada para você. A primeira pessoa, porque vocês não vão achar essas aulas aqui não, viu? Essas aulas, você ou está aqui sexta-feira, 6h26, ou não está. Mas a primeira pessoa que realizar, eu vou te dar essa aula gravada de presente. Então, tá, na verdade, eu vou mandar essa aula gravada lá no grupo dos compradores da imersão. Que quem comprou a imersão tem essa aula gravada. Olha que bônus bom, viu? E essa aula eu não disponibilizei em lugar nenhum, porque aqui eu conto muita estratégia. E algumas delas eu disponibilizo para quem é aluno. Então, você que não é aluno, para assistir essa aula gravada de novo, paga esse R$29,90 e eu vou mandar essa aula gravada lá dentro do nosso grupo de alunos e você assiste, porque ficou bem poderosa essa aula. Então, vamos lá. Aí ele criou uma lista de compras. O que ele fez aqui? Ó? Ele colocou melhor rota de compra hoje no Uberlândia. Você vai passar lá no Bahamas e compra o café, depois você vai comprar carne moída lá no Supermax. Alô, Supermax, patrocina Smart, Supermax. Lista de compras para Smart. Prioridade massa. Café Cajubá, 3 pacotes. Carne moída, 2 quilos. Aí vai me dando, ó. Para almoço e marmita esperta, para café da manhã e lanche. Aí eu posso chegar aqui para ele e falar assim, ó. Estou desejando eliminar 5 quilos e minha esposa está grávida. Refaz a lista com esses objetivos. E aqui que eu falei para vocês, tem, ó, o modo que pensa mais, ó, o modo mais rápido, e essa é a última versão do ChatGPT. Então ele me entrega melhor aqui, ó. Então eu venho em modo estendido e vou enviar. Antes de ir para o supermercado, antes de estar no supermercado, eu gosto de fazer esse tipo de trabalho aqui, ó. Eu estou pensando, eu criei um projeto, ou seja, essas informações agora ficam salvas nesse projeto. Então, quando eu vou estar no supermercado, eu vou abrir esse projeto, eu vou abrir essa lista e eu vou começar, antes de ir, deixa eu ver qual supermercado que eu vou. Tá? Eu vou passar nesse mercado, nesse dia, e comprar isso. E aí eu começo a dar valor na semente que eu ganho, que é o dinheiro. A semente do dinheiro, você deposita em um solo certo, por exemplo, você colocando R$10 por dia num vídeo bom, ele te gera de 10 a 15 leads por semana. E a cada 10 leads, você fecha uma venda. Então, se você não economiza aonde que você pode economizar, sabe o que vai acontecer? Você vai gastar dinheiro onde que você não pode gastar. E se você vai no supermercado com fome, por exemplo, você vai comprar besteira, bolacha, açúcar, você vira uma comedora de açúcar. O dia que eu for na sua casa tomar um café e você me servir um café com açúcar, eu vou ficar bravo. Porque eu demorei quase 10 anos para eliminar o açúcar do café. Então, se eu fosse você, eu começava a mudar a partir de agora. Mudar hábitos, pensamentos, e até mesmo, quando você for fazer compra, tome cuidado em não fazer com criança ou neto, porque neto pediu e vó não aguenta, né? Acaba dando. Ou seja, você faz estrategicamente as suas compras. É muito mais poderoso, às vezes, você fazer um pão de queijo com seu neto e compartilhar com a sua neta como que faz um bom pão de queijo, que ficar comprando besteiras no mercado da Hello Kitty, da Peppa, pensando que você está agradando. Ah, porque no meu tempo eu não ganhei, agora eu estou dando. Você está estragando e colocando no seu neto açúcar e sódio. Então toma cuidado com isso.
Então vamos lá. Melhores compras e ofertas em Uberlândia. O encarte do Triângulo Mineiro está válido lá no Bahamas, do dia 29 a 31. Eu tô vendo que o Bahamas aqui tá ganhando no café, viu? O Bahamas já tá me ganhando na visita já. Aí tem aqui, ó, carne moída, lista de compras ajustadas, proteínas, carne moída, filé de peito de frango, coxa. Ele tá me dando até o direcionamento de quanto que ó, os ovos, ó, 30 unidades. Então, eu analisando aqui toda essa lista de compras, e agora vamos supor que eu cheguei lá no supermercado. Cheguei lá no supermercado, eu estou lá no mercado agora, beleza. Aí eu vou e tiro foto do mercado, eu vou tirar foto e vou pedir assim. Pronto, agora eu sei que eu tenho que comprar o papel higiênico. Aí eu vou e mando foto, eu mando quase 10 fotos para eles, ó. Essa aqui eu tirei foto essa semana, eu comprei papel higiênico e fui tirando foto de vários papéis higiênicos, ó, vários papéis higiênicos, vários. E eu falei assim, ó, qual desses compensa mais? Gosto de folha dupla ou tripla? Não é fácil não, hein? Melhor custo-benefício entre os que você mostrou. Max Pure folha dupla, 12 rolos, 30 metros. Está 16,69 a partir de 6 unidades. Total, 360 metros. Custo aproximado, 0,46. Aí eu vou te perguntar, qual que você acha desses 10 que tinha aqui que eu comprei? Eu comprei esse Max Pure folha dupla. Pronto. É isso que eu quero que você, o mais barato por metro, folha simples, consome mais papel por uso. Então, às vezes, você acha que o folha é simples e é o mais barato. E não é, porque você tem que passar mais vezes para limpar. Esse aqui você passa uma quantidade menor. Isso tudo você tem que analisar. Eu nunca imaginei isso, tá vendo? Tá se machucando aí. Tá se machucando e ainda acha que tá economizando, não tá? É mole, Brasil? Não é, não. Não é. Eu quebrei na sua cabeça agora e ainda preservei você de sentir dor. E você nem agradeceu essa aula, tá vendo? É, professor, essa aula já valeu a pena, viu? Vou mostrar para o meu esposo hoje que o quê? A aula, bom, que bom. Você tem que mostrar que compensa. Às vezes você compra uma roupa que não é de marca, R$ 9,90. Essa roupa ela dura 2 meses. Aí você compra uma de marca, dura 2 anos. Às vezes não compensa você comprar uma roupa bem mais barata para economizar. Talvez você pode economizar para comprar uma roupa melhor. Então eu penso muito isso da questão de mentoria. Eu vendo mentoria que custa R$ 50 mil. Aí tem gente que compra livro, curso e fica 7 anos para aprender o marketing digital e não aprende nada. E às vezes você vai e investe numa mentoria individual e em 1 ano você aprende o digital. Aí aquela lá que desistiu de um projeto, desistiu dela mesma, desistiu porque não tem um mentor, uma pessoa que direciona. Ela falou, nossa, eu emprestei meu nome ao meu filho, ele comprou o carro, sujou meu nome e agora eu não consigo nem comprar nada, viu? E o carro era mais caro que uma mentoria. E a dívida ficou pro seu nome. Provérbios fala, não empresta. E você vai e dá. E o seu filho não estava preparado para comprar um carro ainda. Aqui dentro, ó. Ele não estava preparado. E tá tudo bem, você ajudou, mas e agora? Agora você tem que sim começar a trabalhar a sua cabeça. Alguém sabia que o ChatGPT fazia isso que eu mostrei? Sabia? Todo mundo sabia? Sabia? O jeito que eu conversei com ele, tirando foto, pedi para comparar preço, você já fez isso? De verdade mesmo? Já fez? Então você não está usando o ChatGPT como uma IA que te ajuda a pensar. Você está usando ele só para tirar dúvida. E não é assim que usa. Você tem que usar ele para te ajudar a tomar decisão. O uso é importante. Tem gente que tem um celular e transforma isso aqui numa máquina de fazer dinheiro. E tem gente que tem um celular e só fica se distraindo no Instagram, no TikTok, no Facebook. E é o mesmo celular. Tem gente que usa para uma coisa e outros usam para outra. Tem gente que tem a Bíblia e usa a Bíblia para evangelizar. E tem gente que usa a Bíblia para querer ganhar dinheiro. Tá errado. Tem gente que usa a Bíblia para ganhar almas. Tem gente que usa a Bíblia para abrir negócios. Tá errado. Ah, mas igreja é super lucrativo. Mas Deus não te chamou para abrir igreja. Você está abrindo igreja por causa de dinheiro? Cuidado. Viu?
De Deus não se zomba. Se eu fosse você, eu ficaria quietinho. Eu tenho um estudo bíblico com 5 anos, que tem pessoas ali, ó, assíduas. Teve um pastor de uma grande igreja que me chamou, nossa, vamos abrir uma igreja, aí você leva o estudo bíblico. Eu falei assim, não, eu não fui chamado para isso. Você tem que entender por que que você foi chamado. E agora eu vou te mostrar outra ferramenta. Anota o nome dela aí, Cloud. Tem gente que chama o Cloud de Cláudio, viu? Mas não é não, é Cloud mesmo. É a mesma coisa chamar o Gemini de Gemini. Mas você pode chamar, né? É sua ferramenta, eu posso chamar ela do que eu quiser também. Só que se eu usar ela errado, aqui eu tenho um desafio, porque ela é uma executadora. Aqui, ó, e essa parte aqui, ó. Essa parte te ajuda a pensar. Existe o 4.5, existe o 4.6 e a versão paga 4.8, que é o Opus. Eu peço para você primeiro usar o gratuito. Começa a usar o gratuito até antes de você migrar para o pago. Porque compensa você fazer o quê? Uns testes antes. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui e vou conectar habilidades nele. Eu quero que ele. Isso aqui tudo é habilidade de tráfego pago, habilidade de Canva, habilidade de design, habilidade de organização. Tudo. Isso aqui já vem de fábrica, mas eu tenho que ativar elas. Onde que eu ativo? Adicionar habilidade. Eu clico aqui. E aqui vai ter um maisinho para vocês tocar, ó. Isso aqui já tudo eu já coloquei, ó. Mas vai ter um maisinho. Então, se você não colocar, não vai. Então, por exemplo, eu quero usar uma habilidade. Vamos pegar aqui, ó, do design. Pronto, do design. Aí eu venho aqui, tá vinculado, ó, tá vendo? Tá vinculado. Eu copio o link, vou voltar. Eu posso pegar só o Canva Design aqui, ó. Só aquela parte lá que está escrito Canva Design, tá vendo? Se eu colocar Canva Design, ele já vai começar a usar essa parte do Canva. Então eu posso colar aqui, igual vocês viram, copiando e colando, ou eu posso vir cá e colocar aqui, ó, barra Canva Design. Tem que colocar a barra Canva Design. E eu vou falar assim para ele: crie uma apresentação de palestra sobre saúde mental dos empregados e dos empregadores. Desejo dar essa palestra amanhã para um público empresarial da cidade de Itumbiara, na faculdade Unifasc. Pegue a logo da Unifasc, que está no Canva, e a logo da Smart, também está no Canva. Considere minha bio e todas as palestras, as apresentações que eu já fiz, respeitando cores e identidade visual. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para ele fazer uma criação em riqueza de detalhes do que eu quero. Aí, sabe o que ele vai me entregar? A palestra pronta. Que aí depois eu só vou editando. Então, ele vai falar o seguinte: vou primeiro buscar suas apresentações anteriores e logo no Canva para manter. Aí ele já buscou, ó. Buscou todas as apresentações, ó. Aí, na medida que ele vai pesquisando aqui dentro, que eu conectei o Canva no Cloud, é bem simples. Você só vai usar esse maisinho aqui, ó, para conectar as coisas. É fácil demais, é moleza. Por isso que eu quero que você mexa no Cloud, mexa no ChatGPT. Aqui eu conectei o Cloud no Canva. Aí ele vai criar, então ele está mexendo lá dentro do meu Canva agora. Ele vai me entregar uma apresentação que depois eu só vou editando ela. E é lógico que eu posso também usar o ChatGPT, porque se eu usar o ChatGPT, o que vai acontecer? Eu vou reformulando. Eu vou criando um prompt mais aprimorado. Mas lembra que um me ajuda a pensar,
e o outro ele vai me dar um direcionamento. Agora, ó, ele está buscando a identidade visual das empresas que eu falei, ó. Ele está buscando, ó. Agora eu tenho todas as informações necessárias. Vou criar a apresentação completa sobre saúde mental para o público empresarial da Unifasc, em Itumbiara, mantendo a identidade visual do professor Douglas Alves, Smart Digital. Então, ele está buscando aqui já. Então, na medida que ele for buscando, eu posso, é claro, pedir para ele reformule isso, reformule aquilo, e ele vai criando dentro do Canva. Lembrando que eu dei para ele a característica de um design. Lembra que eu falei para ele se comportar como um design? Então, agora é como se fosse um design me atendendo. Pronto, simples assim. Por isso que você tem que aprender a mexer na IA, porque a IA ela vai te dar, ó, capa, saúde mental, título, o ativo mais valioso das empresas, subtítulo, palestra para líderes, gestores e empreendedores. Quem é o professor Douglas Alves? Palestrante, mentor estrategista de alta performance, especialista em inteligência emocional e liderança, fundador da Smart. A realidade que ninguém vê. 1 em cada 4 trabalhadores sofre com ansiedade ou depressão. Burnout é a terceira maior causa de afastamento no Brasil. O custo invisível do adoecimento. Ó, aí tá aqui, ó. Customize ou gere design. Como a gente está com um tempo muito curto, eu já vou pedir para ele gerar design. Ele vai criar agora aqui, ó. E ele está gerando, ó. Isso tudo é o poder que existe dentro das inteligências artificiais. E ele está gerando, ó. Ele vai criar aqui agora. Aí o que eu quero que você faça e pense comigo, tá? Dentro do mundo digital existe várias IAs. Existe até o próprio Canva tem IA lá dentro. O CapCut tem IA lá dentro. Mas começa hoje pela aula que eu te entreguei, ChatGPT, fazendo a sua lista de compras. Repete o que você aprendeu aqui agora. E pede, às vezes, para o Cloud, cria a sua conta lá dentro. Tenta conectar as habilidades, pega essa aula e assista de novo. Lembrando que você só consegue ter o replay dessa aula se você estiver lá no grupo VIP da Imersão que eu vejo Crio. E para você estar no grupo VIP da Imersão que eu vejo Crio, você vai investir R$ 29,90. O ingresso dos R$ 29,90 eu dou para o Hospital do Câncer. O ingresso dos R$ 29,90 não fica na Smart. A gente reestabelece um padrão de direcionamento. A gente faz diferença aqui na Smart. Eu não vi no mundo a passeio. Eu sei o meu propósito. Então, eu vou pegar hoje essa semente que você está depositando aqui de R$ 29,90 e ali a gente ajuda a enfeitar o Hospital do Câncer em festa junina. Eu me fantasio de Homem-Aranha e no Projeto Heróis eu vou levar um pouquinho de alegria. E agora o Hospital de Araguari convidou o Homem-Aranha e o Projeto Heróis para fazer parte dessa jornada esse ano também. Então, é muita coisa para a gente entregar e eu quero que você faça parte dessa caminhada junto com a gente. E eu tenho fé e convicção que você vai fazer parte desse projeto Heróis ainda. Levanta a mão, quem deseja ser um super-herói nos projetos Heróis. Ou me ajudar a organizar, igual a Dalvenice ajuda com a minha esposa, a Dalvenice, e outras pessoas, igual o seu Nilson, a Leda lá do Hospital do Câncer, a gente enfeita o Hospital do Câncer. Por quê? Porque aquela criança que está lá durante 24 horas, 48 horas, fica o tempo todo ali, ó, só olhando e esperando. Sabe o que eu quero muito? De verdade, eu quero muito que você entenda que existe dentro do mundo digital pessoas que faz de verdade um bom trabalho. Existem pessoas de todo tipo, tá? Em todos os lugares, não é só no mundo digital, não. Mas existem pessoas que faz diferença. E a Smart tem treinadores e professores que fazem a diferença. Eu tenho clareza disso. Muita clareza. O que eu estou mostrando? Ele está criando o conteúdo, ó, está finalizando o design. Quando eu bati o olho a primeira vez no design, eu já não gostei, ó, essa parte não carregou. Eu vou tentar de novo e eu posso chegar aqui, abrir lá no Canva e ver como é que está ficando. Eu gostei da fonte, mas eu não gostei desse fundo aqui, ó. Eu não gostei do texto, gostei da inteligência emocional, a comunicação que cura, sabe? Gostei de algumas imagens aqui, ele colocou algumas imagens bonitas aqui para mim só editar no final. Eu gostei. Só que eu quero reformular segundo o quê? Eu quero reformular segundo a minha identidade visual. Então, o que eu posso pedir para ele? Vou conversando com ele agora. Eu vou falar assim, ó, reformule, ó, eu vou escrever para ele, reformule, ó, reformule segundo essa apresentação em cores e tipografia.
Aí eu venho aqui no Canva, vou abrir o Canva da Smart, e quando eu abrir o Canva da Smart, eu vou pegar a que eu quero que ele use. Eu quero que ele use essa aqui em específico, ó. Essa aqui foi eu que ficou muito bonita. Eu vou pegar só essa aqui, ó, do slide 1. Ó. E eu volto para ele e vou falar para ele do slide 1 com degradê e minhas fotos que estão na galeria ou no Instagram, @ professor Douglas Alves. Aí eu envio para ele. Reformule segundo essa apresentação em cores e tipografia. Mandei para ele. No slide 1, com degradê e minhas fotos que estão na galeria, ou no Instagram, professor Douglas Alves. Aí ele vai analisar a tipografia, ele vai dar uma reformulada. Então, professor, você está me dizendo que o Cloud é como se fosse um funcionário seu? Sim, você entendeu perfeitamente. Então, agora ele já não é caro por R$ 99,00. Ele já é barato. Então, ele faz site? Faz. Faz aplicativo? Faz. Faz página? Faz. Ele organiza seu Drive? Organiza. Então, ou seja, dentro do que eu estou... Ó, não encontrei o perfil exato no Instagram, via busca, mas já tenho tudo que eu preciso. Sua foto já está dentro do Canva, via análise de apresentação, ele buscou tudo. Vou agora criar uma cópia da apresentação de referência e reformular os slides com a identidade visual correta. Verde escuro, mais gradiente, mais dourado. Aí eu venho... Você sempre tem que permitir aqui, viu? Ele não, porque antigamente o Cláudio apagava arquivo, ele excluía as coisas, é meio assim. Mas acontece também, viu? Então o que eu vou te pedir para fazer aqui, você sempre vai permitir. Então, o jeito que você pede para ele, que ele vai te dar esse direcionamento. Em resumo, o que eu quero te falar aqui? Essa ferramenta é uma ferramenta que lá na imersão que eu vejo eu crio, eu vou falar muito mais sobre ela. Normalmente as imersões é todo o time da Smart que dá aula a imersão inteira. Nessa imersão, eu vou treinar o time da Smart nas inteligências emocional, espiritual e artificial. Ou seja, vai ter sim a parte do testemunho, vai ter a parte que os treinadores vão entregar uma aula para você, mas a maior parte da imersão eu estarei entregando conteúdo sobre inteligência artificial, como fazer aqueles criativos da Copa do Mundo, como colocar você do lado do Neymar, ou do jogador que você gosta. Então, a gente vai fazer esse tipo de trabalho. E eu vou te falar, vai fazer muito sentido você entrar. Por quê? Porque uma imagem bem feita, cinematográfica, em 4K, custa caro. E se você fazer, e tem que fazer todo dia para alimentar suas redes sociais, é melhor de uma vez você aprender. Porque se você ficar dependendo de design, dependendo de ajuda de filho, dependendo de ajuda de neto, para ficar criando as suas redes sociais, não vai rodar. E não funciona. E se você deseja uma segunda renda, uma terceira renda, você pode até ensinar sobre IA para suas amigas lá da igreja. Você pode até fazer imagens para a igreja de divulgação de missa ou de culto. Ou você pode até mesmo aprender a fazer disparos de WhatsApp segmentado por meio da Hotmart e ainda ganhar um extra nas eleições. E um bom extra. Então venha para a imersão dia 13 e 14 de junho. Essa imersão eu tenho clareza que é para você. O link está aqui no chat, ó. Então se você... Deixa eu ver aqui quem já comprou a imersão que eu vejo eu crio. Deixa eu parabenizar as pessoas que já falaram sim para a imersão, o que eu vejo eu crio. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada na imersão que eu vejo eu crio, nas pessoas que já falaram sim. A Gláucia já está por aqui. Rumo ao topo, que lindo dia para se viver, Gláucia, parabéns. Meninas, fala para mim da imersão. Ah, achei aqui, ó. Pronto. Grupo VIP. Dalvenice, Leni, Deus é fiel. Deixa eu ver quem que é o Deus é fiel aqui. Eu não sei quem que é Deus é fiel, não está com o nome. Depois eu vou perguntar. Mas é o final do telefone 0587. Irene, parabéns, Irene. Você está no grupo da imersão. Eu vou mandar a aula gravada lá hoje, hein? Essa aula aqui. Elaine também já está lá. Parabéns, Elaine. Jéssica já está lá. Parabéns, Jéssica. Rumo ao topo. Que lindo dia para se viver. Deixa eu ver, tem mais uma pessoa aqui com a camisa azul e está grávida. Eu não sei quem que é está com a camisa azul e grávida. Parabéns. Final do telefone 0440. Já vi você aqui também. O final do telefone 7841 também já está lá. Deixa eu ver quem mais está que eu não falei o nome. Resumindo, daqui a pouco eu falo o nome de todo mundo, viu?
Daqui a... Não, 0440 sou eu. Quem que é? Neiliane. Neiliane. Quem te convidou para a imersão, Neiliane? Foi a Gláucia, a irmã Gláucia. Irmã Glaucia, parabéns. A Glaucia sempre aqui, ó, no topo das indicações. Parabéns. Rumo ao topo, Glaucia, Estava querido. grávida ainda, não atualizei o perfil, não. Tem só 42 dias. Ah, parabéns, Elune. Qual o nome dele? Ou dela? Caleb. Caleb? Ah, gostei. Caleb é aquele que andou com Josué na terra e falou que ia vencer os gigantes, é? Forte e corajoso. Forte e corajoso. Gostei. Parabéns, parabéns. Seja bem-vindo à imersão que eu vejo eu crio, dia 13 e 14 de junho. Você repete seu nome, é Neiliane? Neiliane Martins. Neiliane Martins. Então, eu te espero, Neiliane, lá na nossa imersão que eu vejo eu crio. Na volta do puerpério. Volta, volta. Então, todo mundo que está chegando aqui agora, esse é o professor que você vai ter. Um professor acessível, que conversa com você, que o meu número está lá dentro do grupo de WhatsApp. Esse é o professor que você vai encontrar na imersão que eu vejo eu crio. Então, o seu próximo passo é fazer sua matrícula. Qual o valor? R$ 29,90. Quero ver a Vera Lúcia lá também. Eu não falei seu nome não, viu, Vera? Mas eu quero ver você lá na imersão que eu vejo eu crio. E é bem simples. Você clica no link que as meninas enviaram aqui e entra na imersão que eu vejo eu crio. Lembrando que se foi a Glaucia que te convidou, pede para a Glaucia te mandar o link, tá bom? Então, quem te convidou, você pede para a pessoa te mandar o link da imersão, que a pessoa, ela sempre está ali, ó, entre as indicadoras, e quem mais indicar vai ganhar a mentoria de R$ 50.000 da imersão que eu vejo eu crio. Quem mais indicar. A gente tem que bater a quantidade lá da imersão de 100 pessoas online e ao vivo, tá? Bateu 100 pessoas online e ao vivo, a pessoa que mais indicar vai ganhar uma mentoria de R$ 50.000. Aí, professor, eu já sou mentorado de 50.000. Você pode dar de presente para alguém. Aí você presenta igual a Paula fez com o Milton. A Paula já é mentorada de 50.000 e ela presenteou o esposo dela com a mentoria de R$ 50.000. Olha que presente, hein? É um carro isso. É A um carro. Vera já está inscrita, o professor. Rodou, Vera. Parabéns, Vera. Parabéns, Vera. Então, te vejo. A Irene também já está inscrita. Parabéns, Irene. Parabéns, Irene. Agora vocês têm que indicar. Repete comigo assim, ó. Quem reparte, fica com a melhor parte. Pronto. Quem mais indicar, leva essa mentoria. Mas a gente tem que bater 100 pessoas, é a nossa meta, bater 100 pessoas na imersão que eu vejo eu crio. De repente você vai falar assim, professor, mas R$ 29,90 vezes 100 não dá nem R$ 3.000. R$ 3.000 dá tanta diferença, vocês não têm ideia. Faz tanta diferença para um hospital. Faz tanta diferença para uma família que não tem como trabalhar porque está lá no hospital com a criança com câncer. De repente, para você não é muito dinheiro, mas é muito dinheiro para as pessoas que estão no hospital. E eu entrego o meu melhor conteúdo 2 dias na imersão que eu vejo aqui. E é bom, viu? Ficar ali estudando. E eu nunca repito uma imersão. Nunca repito. Eu sempre estou te ensinando coisas novas. Por exemplo, vocês até saberiam ou já aprendeu sobre o ChatGPT. Mas o jeito que eu te falei hoje da lista de compra foi bem diferente, não foi? Gostou? Se brincar, eu vou economizar esses R$ 29,90 por mês para você aí, só com essa dica aí da lista de supermercado. Rumo ao topo. E a gente sempre finaliza nossas aulas tirando aqui, ó, a foto do rumo ao topo. Você vai levantar sua mão esquerda, dar um sorrisão. Professor, eu tenho vergonha do meu sorriso. Mostra sua gengiva, então, vai. É assim, ó. Eu tenho que ver essa gengiva. Aí, deixa eu ver. Aí, é assim que eu gosto do sorriso. 3. Ó, já tem até o nenê da Neliane. Daqui um dia vai ser o meu. Vou dar aula aqui, ó, com o José nos braços. 2 e 1. Rumo ao topo. Que lindo dia para se viver. E seja bem-vindo à Smart Digital. Compartilhe. Foi bom, não foi? Nossa, eu gostei demais. Que aula hoje. Caprichei, não, deixa eu falar a verdade.